O dia que a igreja voltar a entender que altar não é palco de show, e que a igreja não precisa agradar pessoas, mas sim a Deus, a manifestação da glória de Deus vai voltar para o meio da igreja. Porque, queridos, nós nos perdemos no meio do caminho. Hoje há uma disputa muito grande de vaidade e de egos, e nós nos perdemos. Hoje nós queremos conforto e status. Repita comigo: conforto e status. É isso que queremos, é isso que buscamos. Muitas vezes tem pessoas congregando em igreja por conta de conforto e status. Mas nem sempre no lugar que tem multidões, tem o Espírito Santo. O louvor tem que entender que eles não estão aqui para fazer show, eles estão aqui para adorar a Deus. Vocês têm que entender que vocês não veio aqui para se beneficiar do culto, mas você veio prestar culto para Deus. A Bíblia diz que nós somos o sacrifício, querido. A igreja precisa entender, voltar a entender que ela precisa se sacrificar as nossas vontades, nossos desejos. O dia que o povo de Deus começar a entender que culto a Deus não é só domingo, e voltar a cultuar o Senhor de forma sistemática como era antes, nós vamos ver coisas grandiosas acontecer. Queridos, nós viemos de um tempo que nós íamos para a igreja todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Mas hoje nós estamos em um tempo de uma igreja acomodada. E se ela for no domingo, está tudo certo. E tem alguns que só vêm no domingo e ainda falta o domingo, perdeu a semana. Nós buscamos muito, queridos, adoração a nós mesmos e achamos que estamos adorando a Deus. Tem gente dizendo que adora a Deus do jeito dele. Deus não quer essa adoração. Deus quer a adoração no sistema bíblico. Deus não te chamou para servir a Ele ou adorar a Ele do seu jeito. Então a igreja precisa entender que se você canta é para Deus, se você dança é para Deus, se você prega é para Deus, se você evangeliza é para Deus. Nada é para nós, tudo é para Ele. Então não tem show. Então o culto é para Ele. Olha para o teu irmão e fala: o culto é para Ele. Fala assim: muitos não tiraram o tempo hoje para cultuar Ele, mas nós estamos aqui hoje para isso, amém? Quem veio cultuar o Senhor aqui? Se você veio cultuar o Senhor, você pode se preparar para você conquistar grandes coisas. Eu quero começar o nosso culto hoje. E o nosso tema dessa noite é tempo de conquista. Diga: eu nasci para conquistar. Diga: eu nasci para dominar. A Bíblia diz que Deus não nos gerou para ser dominado por nada. A Bíblia diz: façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança, e esse homem domine sobre todas as coisas. Onde nós nos perdemos? Quando nós aceitamos a fazer a nossa própria vontade, a buscar os nossos próprios deleites, a buscar o nosso próprio querer. Aonde foi que nós nos perdemos? Foi quando a gente achou que a gente podia fazer alguma coisa sem Deus. Foi aí que nos perdemos. A gente pensa que nós somos autossuficientes, e aí a gente se perde. E a gente começa a se apoiar no nosso conhecimento humano, na nossa inteligência humana, e se esquece que tudo vem de Deus, que tudo é dele, e que tudo vai ter que voltar para Ele. Deus me dá e vai voltar para Ele. Então nós somos de Deus.
Se você é de Deus, você não faz a sua vontade, você faz a vontade do seu Criador. Amém? Nós estávamos ministrando que há muitas coisas ainda para conquistar. Nós falamos sobre esse assunto domingo. Eu disse para você que eu gostaria de terminar esse assunto, para que não ficasse nenhuma ponta solta. Então eu queria ler um texto bíblico para você, que está no livro do Salmo 115, versículo 15. Versículo 15: Sejam vocês abençoados pelo Senhor, que fez o céu e a terra. Diga: eu sou abençoado pelo Deus Todo-Poderoso, que criou todas as coisas. Diga: Deus não só me abençoou, mas também me credenciou, me autorizou a possuir essa terra. Porque no versículo 16 a Bíblia diz assim, amada igreja: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra, Ele a confiou à humanidade. Diga: os céus pertencem ao Senhor. Diga: a terra, Deus confiou a mim. Diga: eu posso vencer nessa terra. Diga: eu tenho legalidade para ser vencedor na terra. Deus nos chamou para nos entregar essas vitórias. Queridos, a gente só perde para nós mesmos. A gente perde para nossa vaidade, para o nosso orgulho. A gente perde para o nosso temperamento desenfreado. Nós não temos domínio próprio. E a gente se perde. A gente vai tomando decisões erradas. Vai tomando decisões segundo as nossas convicções, o nosso achismo. E a gente vai de mal a pior. E a gente não consegue executar o que Deus confiou a nós. Deus diz que nós não somos cauda, nós somos cabeça. Não é para a gente andar se arrastando. Não, é para a gente andar conquistando e possuindo. O que nós precisamos fazer? Ter posicionamento. Diga: não tem conquista sem batalha. Não tem conquista sem guerra. Diga: a terra foi invadida pelos nossos inimigos, mas a terra me pertence. Deixa eu te falar algo para você. Tudo que você conquista é seu. Se você comprou uma casa, essa casa é sua. Se você tem um carro, esse carro é teu, ele te pertence. Você vai deixar alguém tomar de você assim tão fácil? Você vai deixar alguém pegar o que é teu e dizer: agora me pertence assim? Você vai permitir que alguém venha e toque nos seus filhos, toque nos seus bens? Ou você vai lutar? Ou você vai fazer tudo que você pode para não permitir isso? O problema é que nós estamos ficando limitados por falta de conhecimento. Diga: a palavra de Deus é o manual de conquista. O problema é que nós estamos longe da palavra. Nós não temos o conhecimento, e quando nós não temos o conhecimento, nós não temos legalidade. Sabe aquela coisa: eu sei que me pertence, mas eu não tenho força para buscar? Eu não tenho força para possuir? Como eu vou fazer? A maior pergunta nossa é: como
eu vou conquistar, como eu vou fazer, como eu vou adquirir isso, como a porta vai se abrir, qual é o caminho que eu devo percorrer, está na palavra de Deus. Porque uma coisa a gente já sabe, Deus nos criou para vencer, para possuir, para dominar, mas a falta de conhecimento nos faz ser dominado. A falta de conhecimento nos faz entregar, pegar um papel em branco e assinar e entregar a nossa herança. Por isso nós precisamos andar concentrado. Você só tem duas opções: ou você crê em Deus e na sua palavra, ou então você vive segundo a lógica humana. Você só tem duas opções: ou você crê em Deus e na sua palavra, ou você vive segundo a lógica humana. E qual é a lógica humana? Tem dificuldade, tem obstáculo. Tem dificuldade, tem ponto de interrogação. Mas a palavra de Deus, ela, quando há entendimento e compreensão, não tem obstáculo. Pois com Deus, nós saltaremos muralhas. Com Deus nós vamos romper os montes. Com Deus os mares serão abertos, e se Ele não abrir, nós andamos em cima. Agora, segundo a lógica do homem está difícil. Segundo a lógica do homem está complicado. Segundo a lógica do homem, alguns até diz: eu acho que não era para mim, ou não era de Deus. Tem muita gente recuando daquilo que Deus disse que é seu. Tem muita gente perdendo a convicção. Você só tem duas opções. Diga duas opções. Diga: eu vou me apegar na lógica de Deus, na convicção da palavra. Diga: tudo eu posso naquele que me fortalece. Diga: é impossível ao homem, mas é possível a Deus. Se está impossível para você, está dentro da lógica natural. Mas eu não posso olhar para essa lógica natural e fazer dela a minha opção. Pois a opção que eu tenho, segundo Deus, é possível para Deus. Eu não sei qual é a situação ou o problema que você está enfrentando. Eu quero dizer para você: é possível para Deus. Mas o problema é que nós estamos apagados, a chama do Espírito apagou. Tem gente que não chora mais na presença, tem gente que não adora, tem gente que não louva mais, tem gente que não sente mais. Estão andando na lógica humana, na convicção humana. Mas nós precisamos romper essa barreira e acreditar. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 11, verso 33. Vamos falar aqui desses homens que não aceitaram a lógica humana e ficaram com a opção da palavra, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça e alcançaram o cumprimento da promessa, fecharam a boca dos leões. Diga: esses homens naturais, comum, como eu, venceram e alcançaram a promessa. Eles tinham duas opções: a lógica humana, olhar a dificuldade e desistir, ou acreditar na palavra que havia sido pregado a eles. Porque Daniel, quando foi confrontado para adorar outro Deus ou uma estátua de um rei, ele disse: não tem problema, Daniel, você vai ser lançado à cova dos leões. Não tem problema. É isso que você tem que entender. Na lógica do homem, era mais fácil adorar a estátua de ouro e poupar sua própria vida e não ser lançado às covas dos leões. Mas segundo a ótica da fé,
segundo o cumprimento de princípio, era melhor entrar na cova dos leões do que adorar homens. Olha a diferença de conquistadores. Daniel é levado para a Babilônia como escravo e se torna um príncipe naquele lugar. Fica conquistando territórios de inimigos. Quando você cumpre propósito, até os seus inimigos têm que se sujeitar a você. Sadraque, Mesaque e Abednego, vai para a fornalha ardente, não tem problema, nós vamos para a fornalha. E eles conquistaram o território inimigo. Mas como é que somos os cristãos naturais, que vivem segundo a ótica humana, a natureza humana? O primeiro problema, ele se rende. O primeiro problema, ele desiste. O primeiro obstáculo, ele perde a morte. Ele já diz, não é para mim. Mas os homens que seguem a visão de Deus, eles não se submetem. E eles se tornam grandes conquistadores. Tem coisas que você não conquistou ainda porque você retrocedeu. Você achou difícil. Você achou complicado. Todos os dias você tem que lutar. A promessa nos pertence, mas ninguém vai possuir a promessa sem lutar. Se não fosse assim, Deus não seria chamado o Deus dos exércitos, o grande general de guerra. A Bíblia vai dizer para nós no versículo 34, preste atenção: apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força. Fica todas as vezes que eu estiver numa luta, numa batalha, para cumprir propósito, em nome de Deus, se eu ficar fraco, Deus me fortalece. Porque Deus não deixa um combatente seu ser abatido. Deus não deixa um profeta dele ser envergonhado. Deus vai fazer o que for necessário para te colocar de pé. E olha mais, ele está dizendo aqui, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Diga, a terra é minha. Diga, a promessa me pertence. Diga, não interessa o tamanho do adversário, se estiver na minha terra, possuindo o que é meu, vai ter que sair. Só que eu preciso viver da palavra e não da lógica e da ótica humana. Eu preciso enxergar o que Deus está enxergando. O anjo vem até Gideão e fala para ele: varão valoroso, homem de guerra. Ele diz: eu, Senhor? Eu? Eu sou pequeno da minha tribo, eu sou o menor do meu clã, minha tribo é pequenininha. O anjo olhou novamente e disse: varão valoroso. Presta atenção. Quando Deus acha você fazendo algo que ninguém está fazendo, quando Deus acha você lutando quando todo mundo está correndo, você pode ter certeza que o céu te vê como um homem poderoso na terra. A sua carne pode estar tremendo de medo. Você pode estar ali preocupado, mas está todo mundo correndo, você está ali. O céu está te enxergando. Esses homens fizeram a diferença. Eles colocaram exércitos inteiros a correr. Não tem como ter conquista se não tiver posicionamento, querido.
O problema é que a gente passa tempo demais chorando e reclamando as nossas percas. Repita comigo: quem foi, sabe o caminho da volta. Se quiser voltar, volte. Diga: eu não vou parar a minha vida, porque alguém me deixou. Devo estar falando com alguém aqui hoje. Tem gente que para por conta das decepções. Queridos, quem saiu de perto de mim é porque não pertence ao meu propósito. Eu tenho um propósito nessa terra, e eu vou cumprir e lutar até o último dia da minha vida. Preste atenção em uma coisa: quando você se posiciona, o céu te respalda. O céu te responde. Você não está sozinho. Daniel era um pobre coitado na Babilônia. Não tinha força humanamente dizendo, mas espiritualmente dizendo, era o homem mais poderoso daquele lugar. Então não se olhe, se sabote. Você precisa entender o propósito de Deus na sua vida. Se você olhar para trás e você ver que todos te deixaram e você está caminhando sozinho, continue. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor guarda a tua entrada e a tua saída. Deus está com você. E isso basta. Isso basta. Não perca tempo parando o teu propósito. Deus te chamou para quê? Pois é naquilo que Deus chamou que Ele vai fazer romper os céus e a terra ao seu favor. Eu vou te dizer uma coisa. Deus me chamou para um propósito grande na terra. E no início, era só eu e minha mulher. Daqui a pouco Deus começa a mover. Diga: a chamada de Deus na minha vida é um imã. Vai vir gente boa. Vai vir ferro que não presta também. O imã pega tudo. Só que repita comigo assim, ó: até os inimigos são necessários na minha vida de conquistador. Deus está dizendo aqui com a meia dúzia nessa noite. Deus está falando com você. O problema é que a gente quer viver só por vista. Diga: os meus olhos podem me trair, eu não posso confiar nele. Pois esse mesmo texto vai dizer, no versículo 1, Hebreus 11:1, ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos. E o que? A certeza das coisas. Diga: eu não estou vendo nada. Diga: absolutamente nada. Mas eu já posso sentir que está chegando. Eu não preciso ver. Quem foi que falou que Deus te chamou para ver? Deus chamou para viver. Deus não chamou você para ver. Deus chamou para viver. Você precisa enxergar segundo os olhos de Deus. Segundo os olhos de Deus, você enxerga. Estão entendendo? Presta atenção. Quando o profeta anuncia a Acabe que ele está ouvindo um barulho de chuva, ele estava vendo alguma coisa? E aí ele vai para o alto do Carmelo, vai orar. E a Bíblia diz que ele manda o servo dele 7 vezes ir e voltar. Na última ele fala assim: eu vi uma pequena nuvem do tamanho da mão de quem? Mas antes que ele vê alguma coisa, ele fala para o rei: sobe depressa, vá comer, porque você vai se molhar, porque eu já estou ouvindo um barulho de uma
Hã? Ei, homens e mulheres de Deus, primeiro você anuncia, crê no teu coração, depois você ora para se concretizar. Porque feliz é aquele que crê sem ver. Deus chamou você para ver? Não, Deus chamou você para viver. Abraão, sai da tua terra e do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu ainda vou te. Abraão viu a terra? Não, mas ele foi em direção em uma terra que ele não viu e nem imaginou. O nosso problema é que a gente quer conquistar as coisas dentro da lógica humana. Por isso que você é frustrado, por isso que você vive triste, por isso que está depressivo, por isso que está angustiado, por isso que está preocupado. Por quê? Porque você olha para a lógica humana, você vê para situações e você desacredita e você desanima. Mas quando você olha com o olhar de Deus, você fala: eu não estou vendo nada, mas eu já estou sentindo tudo. Eu não preciso ver, eu tenho que crer. Preste atenção em uma coisa. Havia uma promessa sobre Abraão: vou te dar uma terra. E que peleia foi essa terra, hein? Porque o camarada sai da casa dele, da família dele, vai para uma terra que Deus que vai mostrar. Ele morre, mas não chegou na terra. O filho Isaac luta também por essa promessa. O filho de Isaac, Jacó, vive essa promessa intensamente. E o povo vem lutando. E o povo vem lutando. E o povo se torna escravo no Egito. Porque na fome, José vai para o Egito como escravo, se torna governador, leva todo o povo de Deus para o Egito. Lá no Egito, passou um tempo de fartura. Daqui a pouco tempo, o povo virou escravo. Deus levanta Moisés. Moisés, o meu povo sofre e geme lá na terra do Egito. Faraó está matando o meu povo, está escravizando o meu povo, oprimindo o meu povo. Moisés vai lá tirar o meu povo do Egito. Moisés tira o povo do Egito. Mas o povo estava tão acostumado com o sistema. O povo agora tem saudade do Egito. O povo passa 40 anos dentro do deserto. Deus dando maná para eles, dando água para eles, dando comida para eles. A roupa não se desgastava, o sapato não se perdia. Todo mundo saudável. Aí o povo passa tanta raiva em Moisés, diga raiva. Diga um povo movido pela lógica humana, passa raiva de quem carrega a promessa. Você já passou raiva com gente incrédula? Quem já passou raiva com incrédulo? Você está lá dentro da casa gritando: mulher, fica tranquila, vai dar certo. Vai dar certo porque eu sou o cara. Deus está comigo, nós vamos romper, nós vamos arrebentar. E aí? É porque naquele tempo era bom. Se a gente não tivesse feito aquilo que é errado, esquece. Pelo amor de Deus. Acredita em quem está falando que tem fé. Moisés ficou irado? Ficou irado? Levou ele no monte e falou assim: vê a terra, mas você não vai para lá não. Está muito nervosinho, vou te levar logo. Não, você vai acabar se perdendo. Diga Acã, deixou Satanás entrar nele. Ah, irmão, olha só. O qual era da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Está vendo? Que às vezes quando alguém sai de perto da gente, às vezes é até livramento. Se o Acã tivesse ficado lá em Jericó, talvez seria bom. Agora, vai acontecer algo, versículo 2. Sucedeu que Josué enviou homens de Jericó a Ai, que ficou perto de Bet-Ave, a leste de Betel, e ordenou-lhes: subam
e espiem a região. E os homens subiram e espiaram Ai. Quando voltaram a Josué, disseram: não precisa que todos avancem contra Ai. Envie uns 2.000 ou 3.000 homens para atacá-la. Não canse todo o exército, pois eles são poucos. Diga: Ai pertencia ao povo de Deus. Não era para destruir tudo? Primeiro vocês vão destruir tudo, depois vão repartir as terras, não era assim? Então precisava vencer. Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós vencemos lutas grandiosas e nos perdemos em lutas pequenas. Porque todas as vezes que a gente vence uma luta grande, a gente folga. A gente ora menos, busca menos, cultua menos. A gente pensa que está tudo normal. Está tudo bem. Não precisa mais. Não, para quê? Está tudo em paz. Vencemos Jericó. Esse é o nosso problema. Muitas vezes nós possuímos coisas grandes e nos perdemos nas coisinhas pequenas. A Bíblia diz para nós tomar cuidado com as raposinhas, com as coisinhas. Repita: Ai era uma coisinha perto de Jericó. Mas uma coisinha, inha. Tem gente que já suportou tanto desaforo, já suportou tanta luta, já suportou tanta perseguição. Às vezes uma coisa bem pequenininha derruba ele. Porque a gente folga, irmão. Diga: a terra já me pertence, mas eu tenho que lutar em santidade, em temor, em obediência. Porque a Bíblia vai dizer aqui, versículo 4. Por isso, olha só, cerca de 3.000 homens atacaram a cidade. Os homens de Ai, entretanto, o que fizeram? Puseram eles em fuga. Cadê a força desses homens? Acabou? Acabou a força? Irmãos, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você for antigo, da minha época você lembra. Quem já assistiu Popeye aqui? Até os meninos jovens já assistiu. Diga assim: o Popeye era um velho fraco, mas quando ele comia espinafre, ficava forte. Quem lembra do Popeye? Só a Olívia que não tinha jeito. Mas o Popeye, não é? Assim somos nós, ó, fraco. Mas quando a gente come o nosso espinafre, o povo aqui se perderam e perderam a força. Versículo 5, rapidamente, nós precisamos orar. Olha só, chegando a matar 36 deles, e eles perseguiram os israelitas, desde a porta da cidade até, e o que? Os feriram a cidade. Diante disso, o coração do povo se derreteu e se tornou. Quando o coração se derrete, se torna como água. A água sai aqui, ó. O que é isso? O que isso quer dizer? Quando eu comecei a ler esse texto, eu confesso que eu já li isso aqui inúmeras vezes, mas eu pensei: o coração derreteu, né? E é sério aqui, ó. O coração do povo se derreteu e se tornou. Como que é? Ficaram fracos? Ficaram tristes? Desacreditados? Já se sentiu assim? Fraco.
Quem já se sentiu fraco, impotente diante da situação, envergonhado? Seu coração se derreteu como água. Aí voltaram como cachorro sem dono. Versículo de número 6. Então Josué, com as autoridades de Israel, o que eles fizeram? Rasgaram as vestes, prostrou-se com o rosto em terra diante da arca do Senhor, que representava a presença, cobrindo o quê? De terra a cabeça, e ali permaneceu até, diga assim, ó, em pecado, pode continuar adorando, orando, jejuando, cultuando, que não vai adiantar nada. E ele ficou brabo, versículo 7. Josué disse: ah, soberano Senhor, por que fizestes isso? Ei, quem que fez alguma coisa? Quem fez? Foi Deus que fez? Ou foi eles que fizeram? Está vendo o nosso problema? Quando a gente vence, a gente fica empolgadão. Mas quando a gente perde, a gente quer culpar Deus. A gente só perde porque quebra princípio. Você só não avança e possui porque você quebra princípio. Porque se fazer o que a Bíblia manda, eu duvido você não ser vencedor. Quebra princípio. Quebrou o princípio. Aí agora vai reclamar. Quem aqui já reclamou com Deus aqui? Parece que está me ouvindo, mas parece que não me ouve. Eu estou aqui orando. O senhor não está vendo que eu estou aqui? O senhor não quer falar comigo? Quem mandou você quebrar princípio? Chega diante de Deus humilde e já fala para o Senhor: Senhor, se está acontecendo isso é porque a culpa é minha, porque o Senhor é Deus. Revela para mim o que eu fiz de errado. Deus não erra. Se você está sofrendo, não foi Deus que causou. A Bíblia diz que tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Mas qual que é o nosso problema? A gente chega diante de Deus e fala assim: alguém fez alguma coisa. Nunca é nós. Porque aqui ele está brabo. Olha o que ele fala aí, ó, brabo. Ele diz assim, ó: por que fizeste esse povo atravessar o Jordão? Foi para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir antes. O que ele fala? Antes, o quê? Meu Deus, leia alto. Diga: do outro lado do Jordão, não tinha vencido Jericó. Esse aqui é o nosso mal. Quando acontece alguma coisa de errado, que muitas vezes foi nós mesmos que cometemos, a gente anula tudo que Deus havia feito antes. Era melhor ter ficado lá. Melhor como? A gente não venceu o Jordão? O Jordão não se abriu? A gente não venceu Jericó? Como melhor ter ficado lá? Ei, quando acontece alguma coisa que te contraria, por favor, não anula tudo que Deus já fez. E é isso que o povo tem feito sempre, sempre, sempre. A Bíblia diz no versículo de número 8, que poderei dizer, Senhor, agora que Israel fugiu dos seus inimigos? Fugiu. Eu tenho uma coisa a dizer para você aqui. Quando você vê alguém falando mal de Deus, de igreja, quando você vê alguém falando, a pessoa nunca vai falar que a culpa é dele. Ele sempre vai falar que a culpa é: eu vi umas coisas erradas. O que aconteceu com você? Por que você... Não, porque eu vi umas coisas erradas. Não, porque me maltrataram. Não, porque me humilharam. Não, porque isso, porque aquilo. Ei, calma. Diga: toda ação gera reação. Às vezes você fez alguma coisa e nem sabe, e gerou no outro um sentimento ruim e te fez mal. Calma. Antes de atacar, vamos ouvir. Conversa com Deus. Versículo de número 9. Os cananeus e os demais habitantes desta terra saberão disso. Ei, presta atenção. Olha para cá.
Nós estamos mais preocupados com o que os outros vão dizer de nós e zombar da nossa derrota do que reconhecer o porquê nós fomos derrotados. Esse é o nosso problema. A gente fica preocupado com o que os outros vão falar. Diga, muita terra para possuir. Não dá tempo para ficar parado, caçando culpados. Diga, o que aconteceu, aconteceu. Diga, eu estou pronto para pedir perdão e recomeçar. Por que você está recomeçando? Porque aconteceu algumas coisas. Eu tive culpa, mas agora já passou. Eu me levantei de novo. Eles estão preocupados com o que os outros vão dizer. A terra de Ai está lá para me possuir. E eu estou aqui choramingando, preocupado. O que o povo vai falar de mim? Não, meu irmão. Errou, errou. Deu errado, deu errado. Me conserto, peço perdão, me levanto e vou de novo. Eu não vou ficar perdendo tempo. Olha só. Nos cercarão e eliminarão o nosso nome da terra. Que farás então pelo teu grande nome? O Senhor disse a Josué: levante-se. Olha para o teu irmão e fala para ele assim: ó, levanta. Pode levantar, é sério. Levante-se. Levante-se. Ó, o Senhor disse a Josué: olha para o teu irmão e fala assim: ó, levante-se. Fica assim, ó, fica de pé. Fica, a tua vida espiritual tem que voltar a estar de pé. O teu chamado tem que estar de pé. Deus te chamou para possuir. Ninguém vai possuir nada deitado, e nem sentado, e nem prostrado. Presta atenção numa coisa. Se você quer ser um conquistador, você tem que estar de pé. Não, vamos ver se alguém me ajuda. Meu irmão, você já teve a maior ajuda do mundo. Jesus Cristo de Nazaré. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. Por que você está aí prostrado? Deus te chamou para andar se arrastando? Deus te chamou para se colocar de pé e possuir.